Você coloca óculos achando que está resolvendo um problema, mas na prática está só alimentando ele. Seu grau aumentou de novo, você troca a lente, sente aquele alívio imediato e repete o ciclo mais uma vez, ano após ano. E o mais absurdo disso é que ninguém te explica porra nenhuma sobre o mecanismo real por trás disso. Só te entregam mais uma lente e chamam isso de tratamento. Eu decidi uma coisa na minha vida faz tempo, mais especificamente 9 anos. A minha cara não vai mais virar base para muleta visual. Isso não é rebeldia de adolescente, isso é lógica biológica. Porque a partir do momento que eu entendi como minha visão funciona, eu percebi que usar óculos é exatamente o oposto do que eu deveria fazer se eu quisesse ter uma visão saudável. Porque me responde com honestidade. Se os óculos resolvessem a miopia, por que metade do planeta hoje está usando óculos? Se óculos fosse a solução, não existiria o uso vitalício. Porque é uma solução que depende de você usar ela indefinidamente para o resto da sua vida, não é uma solução. Alguém precisa falar a verdade incômoda. Então vamos começar pelo óbvio, que é o que geralmente as pessoas ignoram. Por que o seu grau aumenta todo ano se você usa os seus óculos certinho? Porque a lógica seria, se você vai num profissional que deveria resolver o problema, ele te passa uma solução, você usa aquela solução, você segue aquela solução, e um ano depois, o problema que você queria resolver no começo de tudo piorou, tem alguma coisa errada aí, concorda comigo? Tem alguma coisa errada aí. Se os óculos corrigissem de verdade o problema, não existiria essa multidão de gente trocando de lente para a vida inteira. Mais especificamente hoje no mundo inteiro são cerca de 3 bilhões de pessoas usando óculos. Isso é quase 50% da população mundial. E segundo a OMS, até 2050, 50% da população mundial vai ser míope. E deixa eu te falar uma coisa, isso não é genética. Não é genética, porque o seu avô enxergava sem óculos. Hoje, criança mal aprende a ler e já sai do consultório com a receita na mão. Cada vez mais comum crianças usando óculos cada vez mais cedo. Isso não é uma mudança genética global. Isso é uma epidemia que explodiu mais especificamente nos últimos 50 anos. Genética não faz milagre nesse prazo. A genética da população mundial não muda tão rápido assim. Tem alguns países asiáticos, para você ter uma noção, onde mais de 90% das crianças são míopes. Você pode pesquisar no Google aí que você vai confirmar essa informação. Mais de 90% das crianças. Décadas atrás isso não existia. Você realmente acredita que o DNA dessas populações mudou em apenas uma geração? Ou será que o ambiente visual mudou? E mudou muito. Será que, de repente, todo mundo começou a usar telas, todo mundo começou a ter acesso à educação formal, onde você passa aí 8 horas numa sala de aula, escrevendo com a cara enfiada na porra de um livro? Ou será que foi a genética? Porque o seu oculista falou que é genética. Pelo amor de Deus, vamos raciocinar. Essa é a minha missão aqui. Fazer você raciocinar, fazer você questionar e buscar informações por conta própria e não simplesmente acreditar em qualquer coisa que qualquer profissional fala para você. O ambiente visual nos últimos 50 anos mudou absurdamente. E os nossos olhos não evoluíram para serem usados nesse ambiente. Mesmo assim, se trata a receita de óculos como se fosse uma vacina anual. Todo ano você tem que voltar lá para ter o reforço dessa vacina. E se a miopia fosse um defeito físico, ela não responderia tão rápido quando você muda o estímulo. E é isso que acontece, quando você muda o seu estímulo visual, a sua visão começa a melhorar e isso não demora muito. Lógico, você não reverte completamente a miopia em poucas semanas. Mas em poucas semanas de estímulos visuais corretos, você já começa a notar claramente a sua visão melhorando, a sua visão se reconfigurando. Agora, quanto mais você depende de lente, mais você sente a sua visão escorrer pelo ralo. Quanto mais você usa os óculos
E quanto mais você depende dos óculos para fazer qualquer coisa, mais a sua visão vai piorando. É por isso que todo ano você volta e a sua visão está pior. E se alguém te prometeu liberdade quando te vendeu os óculos, na verdade ela te entregou uma coleira sofisticada, bonitinha, com armação bonitinha, cor bonitinha, da moda, falou que você ficava mais bonito com ela e você acreditou. E hoje, aquele acessório que deveria ser um tratamento se tornou uma prisão da qual você não consegue mais sair dela, por mais que você queira. E o pior de tudo é que você pagou para estar preso nessa prisão e você continua pagando porque você depende da prisão. Você achou que estava comprando um tratamento, mas você assinou um plano de assinatura, um plano de dependência eterna. Eu falo isso com propriedade, pessoal, porque eu usei essa porcaria desses óculos por 14 anos. 14 anos, não foram 14 meses. Eu sei o que é não enxergar o número do ônibus quando você está esperando o ônibus lá no ponto, sem os meus óculos. Às vezes eu saía de casa sem óculos e eu chegava no ponto de ônibus, eu estava perdido. Eu sei o que é acreditar na fábula do teu olho é assim, mesmo que minha mãe não use óculos, meu pai não use óculos, mas a minha avó de 90 e poucos anos já estava ali no final da vida, usava óculos. Não, porque só vai usar óculos, você herdou a genética. Isso é burrice, isso não tem nenhum fundamento científico. Não precisa acreditar em mim, tá? A última coisa que eu quero é que você acredite em mim, porque acreditar nos outros é o que te trouxe aqui. Eu quero que você pegue a informação que eu te passei e vá checar. Procure você mesmo, vá ler artigos científicos se você quiser. Você vai ver o que eu estou falando aqui não é besteira, eu não tirei isso aqui da minha cabeça. Eu tenho estudado esse assunto obcecadamente, obsessivamente pelos últimos 6 anos e eu sei o que eu estou falando. Agora, por que ainda te vendem óculos como se fossem tratamento, como se fosse a melhor coisa do mundo, e não te falam que os óculos vão te tornar dependente no médio e longo prazo? Porque esse é o modelo de negócio. Esse é o modelo de negócio que a indústria óptica usa hoje. É o modelo de negócio que faz essa indústria faturar bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares por ano. Entendeu? E você foi convencido, você comprou essa narrativa, e hoje você se vê dependente de uma nova receita, de um novo grau, todo ano. E é essa nova receita, esse novo grau, todo ano, que garante o lucro e a permanência eterna dessa indústria. Saúde nenhuma, não é. Essa indústria não vende saúde, pessoal. E eu vou ser muito atacado por estar falando isso aqui, mas alguém tem que falar essa porra, alguém tem que falar a verdade, cara. Alguém tem que vir aqui e dar a cara a tapa e... Infelizmente sobrou pra mim, não sei se Deus me escolheu, o que aconteceu, mas sobrou pra mim falar isso e pronto, eu vou falar. Porque ninguém no Brasil tá falando isso. Aqui nos Estados Unidos, eu moro aqui nos Estados Unidos já desde 2017 e existe um movimento gigantesco de reabilitação visual natural. Há mais de 15 anos, pelo menos, onde centenas, talvez milhares de pessoas já conseguiram reverter vários graus de miopia, simplesmente questionando a narrativa da indústria óptica, de que você tem que usar óculos ou então sua visão vai piorar, ou que a miopia não se reverte. Só que existe um movimento que estuda os artigos, implementa isso no dia a dia, sem exercícios. Não estou falando de exercícios visuais aqui, tá bom? Eu nunca fiz um exercício visual na minha vida, nunca fiz, e nem é essa abordagem que eu ensino aos meus alunos. Eu ensino reabilitação visual baseada em hábitos, baseada em estímulos. Você não precisa parar um momento do seu dia para exercitar a sua visão, porque da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está usando a sua visão. E se você entender como a sua visão funciona, e a cada momento que você usar os seus olhos no seu dia a dia, você usar com o intuito de reabilitar a sua visão, com o intuito de estimular a sua visão vai melhorar, porque o corpo humano ele se adapta. Seus olhos não são feitos de mármore. Seus olhos, eles são uma bola de fluido, basicamente. Eles são uma bola plástica que muda de formato. O seu cérebro, ele também é uma bola de fluido que muda de configuração. Não necessariamente de formato, mas neuroplasticidade está aí para mostrar isso pra gente. Então, quando eu falo da indústria óptica, que ela vende a narrativa de que os óculos são uma cura milagrosa, etc., para ganhar dinheiro, isso não é
teoria de conspiração. Eu nem gosto de teoria de conspiração, nem consumo esse tipo de conteúdo. Isso é simplesmente matemática básica de negócio previsível, é lógica de mercado. É simples, mas é cruel. Cruel porque do outro lado está um ser humano com sonhos, com objetivos, com uma vida que acaba sendo limitada pela dependência dos óculos de grau. E eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, mas para você entender o que acontece, por que a sua visão piora mesmo usando óculos, é justamente porque os óculos para miopia, os óculos com lentes negativas, eles causam uma distorção na visão periférica. O nome disso é desfoque hipermetrópico periférico. Mais uma vez, não precisa acreditar em mim, pesquisa essa palavra gigante aí no Google que você vai ver os artigos científicos dos últimos 30 anos mostrando esse efeito. Quando você coloca uma lente negativa, que é a mesma lente que você usa para corrigir a miopia, na frente de qualquer olho, de qualquer mamífero, inclusive do ser humano, o olho fica mais longo, porque essas lentes fazem com que a visão periférica, que é 95% do seu campo visual, seja projetada atrás da retina, ou seja, atrás do olho. E daí o olho sente que ele precisa crescer para encontrar essa imagem que está desfocada, que está atrás dele. E aí o seu olho vai crescendo, e aí conforme ele cresce, o centro já não fica mais exatamente no ponto focal que os óculos estão oferecendo. É por isso que no ano seguinte, aqueles óculos já não estão mais corrigindo sua visão como antes. E aí você precisa de um óculos mais forte. E o ciclo se repete, porque a visão periférica volta a focar atrás da retina, e esse ciclo vai acontecendo ano após ano, e você volta para o consultório buscando uma nova solução e recebe a mesma solução, que vai causar o mesmo problema. Você usa, piora, troca, e ninguém te avisa que esse processo é reversível. Que se você estimular a sua visão da maneira correta, você vai conseguir melhorar a sua visão. Talvez dependendo da sua circunstância atual, você não consiga reverter completamente a miopia, porque é um processo que demora um certo tempo e exige uma certa dedicação, e talvez você não tenha essa dedicação, talvez você nem tenha esse tempo de vida, sei lá, você usou óculos por 30 anos, sua visão já está aí 12 graus de miopia, talvez você não vá conseguir reverter completamente, mas você consegue diminuir esse grau, ter mais saúde, diminuir os riscos de doenças relacionadas à alta miopia, ou se sua miopia é baixa sim, tipo, eu já vi pessoas com 7 graus reverter completamente a miopia. Em acho que 5 anos. No site, na página do Código da Visão, eu tenho alguns depoimentos dessas pessoas. Se eu não me engano, foi 5 anos que essa pessoa demorou para reverter 7 graus de miopia. Então é possível. Eu reverti 3. Talvez você tenha 4, 5, 2, 1. Cara, se você tem menos de 3 graus de miopia, é completamente possível de você reverter completamente essa miopia se você entender como a sua visão funciona. Agora, a narrativa da genética é perfeita, porque ela não mexe no lucro de ninguém. O consultório não ganha nada falando para você como é que a sua visão funciona, gastando horas com você na consulta, explicando para você como usar a sua visão da maneira correta. Você paga pela consulta, em 5 minutos você recebe uma receita, e mais 5 minutos você está na ótica lá embaixo já comprando seus óculos. É uma linha de produção rápida e foi feita para ser assim. E esse sistema não vai mudar tão cedo. É por isso que você precisa. Por isso que eu falo, você precisa assumir o controle da sua visão, porque ninguém vai fazer isso por você. Ah, Túlio, mas o meu oculista falou que é impossível reverter a miopia, que uma vez que você já está míope, você não pode recuperar a visão. Mas aí você, pessoa inteligente, questionadora, que gosta de entender as coisas, vai procurar estudos, você encontra estudos publicados em revistas científicas de renome, como a Nature, mostrando mudança no comprimento do olho em questão de horas, não décadas, horas. O olho muda o formato dele em questão de horas quando você muda o estímulo. Você põe uma lente negativa no olho, o olho fica maior. Você põe uma lente positiva, o olho fica menor. E isso acontece porque o olho ele funciona como qualquer outra parte do seu corpo. Ele se adapta. Se você for para academia e começar a levantar peso, você vai ficar mais musculoso. Se você começar a correr maratona, você vai ficar mais magro, mais leve, com um corpo que consome menos energia para você conseguir correr mais tempo. E a mesma coisa a sua visão. Se você terceiriza a sua visão a uma prótese, aos óculos,
os seus olhos vão ficar cada vez mais debilitados. E se você assume o controle da sua visão e você começa a estimular a sua visão para melhorar, ela vai melhorar. Ela vai melhorar, ponto. Se você é um ser humano normal, ou seja, se você é um ser humano, ponto, a sua visão vai melhorar. O quão rápido ela vai melhorar, ou quanto ela vai melhorar, isso aí só você vai poder dizer. Não existe receita de bolo. Se isso te incomodou, espero que você use esse incômodo como combustível para tomar uma atitude. Não simplesmente feche esse vídeo aqui ignorando o óbvio. Porque ignorar o óbvio é perder tempo de vida. E tempo, ele é limitado e ele não volta. Então, se você gostou desse vídeo, clica no like aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa sua opinião aqui nos comentários. Você concorda com o que eu falei? Você discorda? Você tem uma experiência que você quer compartilhar? Deixa aqui nos comentários. Tem alguma dúvida também, alguma sugestão de novo vídeo? Deixa aqui embaixo que eu vou ler todos eles. Link na descrição, Caminho da Liberdade Visual, Masterclass gratuita para você entender mais sobre esse mundo da reabilitação visual. Eu vejo você no próximo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até mais.